Também há a questão de quantas dessas crianças que estão passando por esse processo são apenas gays, eles são apenas crianças gays. Quero dizer, sempre que você sabe, porque o programa está ficando bastante grande agora, as pessoas que vêm falar comigo, eu recebo muitos homens gays e mulheres gays querendo conversar comigo sobre isso. E eu me lembro de conversar com essa mulher gay, isso me faz parecer que sou dos anos 1950 quando digo isso, mas algumas semanas atrás estávamos conversando sobre isso e ela se aproximou de mim e estávamos tendo uma conversa agradável e ela apenas me olhou e disse: graças a Deus que estou nos meus 20 e poucos anos, porque se isso estivesse por aí quando eu tinha 12 anos, eu teria feito a transição e teria gritado até a casa cair até que houvesse intervenção médica, porque foi assim que fiquei chateada com o fato de ser gay, ou sou gay. Acho que essa é a parte da história que as pessoas, especialmente em cidades metropolitanas liberais, têm mais dificuldade em aceitar e certamente essa é a reação que tive ao trabalho, como se não pudesse ser verdade, sabe? E os próprios clínicos, eles viam jovens chegando e usando esses insultos homofóbicos repugnantes que conhecíamos na escola nos anos 80 e 90. E ouvir isso me fez pensar que tínhamos superado isso. Pensei que não fosse mais algo em que as pessoas acreditassem, que não era certo ser gay, mas e não sou eu quem está dizendo isso. Todos os profissionais com quem conversei disseram isso. Muitos desses jovens eram atraídos pelo mesmo sexo, mesmo aqueles que falavam muito bem sobre o trabalho realizado e especialmente as meninas. E na verdade, quando esses clínicos que eram gays levantavam essas preocupações, eles eram acusados de estar muito envolvidos com o trabalho, de ver algo que não estava lá, e eles responderam dizendo: olhem os dados, é realmente ruim, não temos muitos, mas o que temos comprova isso. Os dados da JIZZ para cada jovem que foi encaminhado a eles em 2012, entre aqueles para os quais eles têm dados, que são os mais velhos, eles não perguntaram para as crianças muito jovens. Acho que 90% das meninas se identificaram como atraídas pelo mesmo sexo ou bissexuais, e 80% dos meninos. E então estatísticas um pouco mais recentes caíram para cerca de 70 e 60, respectivamente. Mas ainda são incrivelmente altas. Então eles estão dizendo que não estávamos vendo algo que não estava lá. E conversei com os próprios jovens. Há um caso no livro, Harriet, que disse que era lésbica e era tão óbvio. Entrei na avaliação dos meus filhos e falei sobre o primeiro relacionamento que tive com uma garota, e me senti realmente envergonhada por isso, porque ela não falava comigo em público, e eu nunca fui atraída por um menino, e tudo isso foi ignorado. Então não os dados, as experiências pessoais, as experiências dos clínicos, tudo isso está lá, e preciso ressaltar que das pessoas com quem conversei para o livro, nem todas são mencionadas ou citadas. Mas juntas elas trabalharam com milhares de jovens diretamente, sentados em uma sala como estamos agora, cara a cara. Não é algo crível fingir que a maioria das pessoas que podem ser afetadas por isso são gays, bissexuais ou lésbicas, e isso sempre foi o caso. Então, todos os estudos que temos nessa área são bastante ruins, mas todos eles destacaram isso. E quando Domenico Di Celli inaugurou o JIDS em 89, ele sempre enfatizou que, de um grupo de crianças, algumas cresceriam para ser trans, mas seriam minoria. A maioria não seria e a maioria delas seria gay. E de alguma forma isso se perdeu ao longo dos anos, mesmo que estivesse nas apresentações clínicas e mesmo que seus próprios dados mostrassem isso.